Nesta videoaula trataremos sobre a terceira lei da termodinâmica. E ela foi realizada pelas seguintes alunas da Faculdade de Ciências e Letras de Assis: Luana Cristine de Souza Silva, Luísa Tainara Silvério da Costa e Nathalie Stephanie Salada Nunes. Trataremos dos seguintes tópicos: terceira lei da termodinâmica, princípio de Nernst, princípio de Planck, teorema do calor de Nernst, entropia, as entropias da terceira lei e energia de Helmholtz e energia de Gibbs. A terceira lei da termodinâmica diz que a entropia de qualquer substância pura e perfeitamente cristalina é zero no zero absoluto de temperatura. Assim, temos que a variação de entropia é igual a zero quando T é igual a zero. Em T igual a zero, toda a energia do movimento térmico foi extinta e num cristal perfeito, todos os átomos ou íons estão uniformemente distribuídos. A localização da matéria e a ausência de movimento térmico sugerem que nessa temperatura a entropia seja nula. Em 1905, Nernst enunciou que à medida que a temperatura termodinâmica se aproxima de zero, a variação de entropia para todas as reações se aproximam de zero. Entre 1912 e 1913, Max Planck disse que a entropia de um elemento ou substância pura em forma perfeitamente cristalina é zero no zero absoluto de temperatura, enunciando o terceiro princípio da termodinâmica. Mas o que há de bom na terceira lei? Ela nos permite verificar que quando T se aproxima de zero, a entropia absoluta tende a zero. Os efeitos da terceira lei são mais profundamente notados em temperaturas baixas, não normais do dia a dia. A terceira lei também nos permite definir entropias de algumas substâncias relativas aos seus cristais perfeitos a 0K, que em Celsius equivale a menos 273,15. Não se pode atingir realmente o zero absoluto, pois tudo tem alguma energia interna. O teorema do calor de Nernst diz que a variação de entropia de qualquer transformação física ou química tende a zero quando a temperatura tende a zero, admitindo-se que todas as substâncias envolvidas estão ordenadas perfeitamente. Assim, temos que a variação de entropia é igual a zero, as temperaturas também são iguais a zero. Considerando a entropia de transição do enxofre rômbico a enxofre monoclínico, que pode ser calculada pela entropia de transição, que é igual a menos 402 Joule por mol, na temperatura de transição de 369 K, temos. Também se pode estimar as entropias das duas formas do enxofre pelas capacidades caloríficas de T igual a 0K até T igual a 369K. Encontra-se a diferença entre esses dois valores na temperatura de transição é. Portanto, a comparação deste com o resultado anterior leva a um resultado aproximado de zero, que está de acordo com o teorema. A terceira lei e o teorema do calor de Nernst. Se decidir atribuir um valor zero para as entropias dos elementos em sua forma cristalina perfeita em T igual a zero, então todos os compostos cristalinos perfeitos também terão entropia igual a zero em T igual a zero. Assim, se a entropia de cada elemento no seu estado mais estável, a T igual a zero, é fixada em zero, então cada substância tem uma entropia positiva que em T igual a zero pode tornar-se zero, o que também é zero para todas as substâncias cristalinas perfeitas, incluindo os compostos. Isto não significa que a entropia em T igual a zero é realmente zero. Isto significa que todas as substâncias perfeitas cristalinas têm a mesma entropia em T igual a zero. A escolha do valor S igual a zero nessa temperatura é mera questão de conveniência e, tal como mencionado, conduz a facilitar a comparação entre entropias, ou seja,
A entropia de todos os cristais perfeitos é zero em T igual a zero. Agora nós vamos abordar sobre o tema entropia. A entropia é uma grandeza termodinâmica que mede a desordem de um sistema e a espontaneidade dos processos físicos. É simbolizada pela letra S. A variação da entropia, ΔS, é medida por ΔS igual a S final menos o S inicial. Quando o ΔS for maior que zero, a entropia aumenta, portanto, aumenta a desordem. Quando o ΔS for menor que zero, a entropia diminui, portanto, diminui a desordem. A entropia e a desordem de um sistema têm a ver com a espontaneidade de processos físicos. Se a entropia aumenta, a desordem aumenta. Logo, o processo é espontâneo. Portanto, em qualquer processo natural, a entropia do universo ou do sistema sempre aumenta. Segundo Rudolf Clausius, que utilizou a ideia de entropia pela primeira vez em 1865, definiu a variação de entropia em um sistema como ΔS igual a Q dividido por T, para processos onde as temperaturas absolutas são constantes em Kelvin. Para o caso onde a temperatura absoluta se altera durante esse processo, o cálculo da variação de entropia é definida por ΔS igual a M vezes C vezes o Ln de T2 dividido por T1, ou ΔS igual a C vezes o Ln de T2 dividido por T1, e deduziu através das seguintes etapas. Para o caso onde o volume se altera durante esse processo, o cálculo da variação de entropia é definida por ΔS igual a N vezes o R vezes o Ln de V2 dividido por V1, que é definido através das seguintes etapas. A entropia voltada à terceira lei da termodinâmica. Se a entropia de um elemento qualquer no seu estado mais estável, em T igual a zero, é tomada como zero, então qualquer substância tem uma entropia positiva, que em T igual a zero pode se tornar zero, e que realmente se torna zero para todas as substâncias perfeitamente cristalinas, incluindo as compostas. As entropias padrões de reação são definidas como diferença entre as entropias molares dos produtos puros, separados, e as entropias molares dos reagentes puros, separados. Todas as substâncias ou seus respectivos estados padrões numa certa temperatura e é definida pela seguinte fórmula. Quando comparamos substâncias iguais ou muito parecidas, as entropias dos gases são muito maiores do que as dos líquidos, que por sua vez são muito maiores do que as dos sólidos. As entropias de moléculas mais complexas são maiores do que as de moléculas mais simples, especialmente em uma série de compostos intimamente relacionados. As entropias de sólidos iônicos se tornam maiores à medida que as atrações interiônicas se tornam mais fracas. A entropia normalmente aumenta quando um líquido ou sólido puro são dissolvidos em um solvente. A entropia aumenta quando o gás dissolvido escapa da solução. Exercício aplicado à entropia. As duas extremidades de uma barra de latão estão em contato com reservatórios de calor a 130 graus Celsius e 24 graus Celsius, respectivamente. Calcule a variação total da entropia, que resulta da condução de 1.200 joules de calor através da barra. Sabendo que a variação da entropia de um sistema é definida por se o processo ocorre de tal modo que a temperatura da barra não é constante, então precisa se resolver através de integração. Porém, como o processo termodinâmico ocorre em condições de equilíbrio, onde a quantidade de calor abandona a fonte quente de 130 graus Celsius e é transferido para a fonte fria de 24 graus Celsius, o fluxo de calor é constante e a temperatura das fontes não muda. Isso
significa que a equação anterior pode ser resolvida através de um somatório. Lembrando que o calor que está sendo transferido para fora da fonte quente será negativo e o da fonte fria será positivo. É necessário também fazer a conversão das temperaturas que estão em Celsius para Kelvin. Portanto, logo, a resolução para este exercício será de tal modo que ΔS será igual. Agora falaremos de energia de Helmholtz e energia de Gibbs. A energia de Helmholtz mensura a quantidade de energia interna de um sistema que pode ser utilizada na forma de trabalho. É aplicada em processos de temperatura e volume constante. Quando há aquecimento a volume constante, existe ausência de trabalho de expansão. Portanto, calor é igual à energia interna. Para a mudança no sistema com transferência de calor, temos que ds menos du dividido por T será maior ou igual a zero. Assim, T vezes ds será maior ou igual a zero e du será menor ou igual a zero. Disso vem a equação F é igual a U menos T vezes S, ou dF é igual a du menos T vezes ds, onde F é a energia de Helmholtz, U é igual a energia interna, T é igual a temperatura e S é igual a entropia. O critério para uma transformação espontânea é que dF seja menor ou igual a zero. Agora trataremos da energia de Gibbs. A energia de Gibbs é a energia que mede a totalidade de energia disponível para execução de trabalho útil. Assim, quando há aquecimento a uma pressão constante e apenas há trabalho de expansão, calor é igual a entalpia. Para a mudança no sistema com transferência de calor, temos que ds menos dH dividido por T será maior ou igual a zero. Portanto, T vezes ds será maior ou igual a dH. Assim, ds será maior ou igual a zero e dH será menor ou igual a zero. Disso vem a equação, que ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, ou dG é igual a dH menos T vezes ΔS, onde ΔH é a variação de entalpia, ΔS é a variação de entropia, ΔG é a variação de energia livre de Gibbs. O critério para uma transformação espontânea é que dG seja menor ou igual a zero. Esse diagrama ele nos mostra como a energia de Gibbs se comporta. Para ilustrar a energia de Gibbs, resolveremos um exercício. Em uma determinada reação biológica que ocorre no seu corpo a 37 graus, a variação de entalpia é de menos 125 kJ/mol e a variação de entropia é de menos 126 Joule/Kelvin/mol. Letra A. Calcule a variação da energia de Gibbs. Letra B. A reação é espontânea? Para a resolução da letra A do exercício, temos que lembrar que a fórmula da energia de Gibbs é ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Antes de colocarmos os dados na fórmula, temos que converter a temperatura para Kelvin. Portanto, T é igual a 37 mais 273. T é igual a 310 Kelvin. Colocando os dados na fórmula, temos que ΔG é igual a menos 125 vezes 10 elevado à terceira, menos 310 vezes menos 126. ΔG é igual a menos 85,9 kJ dividido por mol. Para a resolução da letra B, temos que analisar o sinal de ΔG. Se
Sendo o sinal negativo, conclui-se que a reação é espontânea. Para finalizar, temos uma aplicação da terceira lei da termodinâmica. O condensador de Bose-Einstein é uma fase da matéria formada por bósons a uma temperatura muito próxima de zero absoluto. Quando os átomos são esfriados o suficiente, passa por uma transformação e começam a exibir propriedades de luz-onda. Essas ondas de átomos individuais se ligam formando uma única onda de matéria. É a crise de identidade. E assim termina a nossa videoaula.